Quando eu tinha, acredito que uns 7 anos, 6 para 7 anos de idade, meu pai me deu uma bicicleta. E naquela época era bicicleta, hoje fala bike. Antigamente era bicicleta, uma bicicletinha de pneu de borracha. E eu fiquei encantado com essa bicicleta. Tem até uma foto nessa bicicleta. Então, imagina uma criança ganhando a bicicleta, o que ele quer fazer? Andar de bicicleta o tempo todo, né? E aí minha mãe já precisava me corrigir, que eu só queria andar de bicicleta. Então, às vezes eu pegava de manhã, antes da minha mãe acordar, eu pegava a bicicleta, saía, dava uma volta na praça e vinha correndo antes da minha mãe levantar para guardar a bicicleta, né? Mas num desses dias, eu na bicicleta, correndo na bicicletinha, não consegui parar, peguei no meu fio, ela quebrou o guidão e eu voei, caí do outro lado e a bicicletinha caiu pro lado de cá e tal. E eu, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Voltei correndo para casa, peguei a bicicleta, coloquei lá no certinho, peguei o guidão, coloquei em cima, corri para debaixo da cama e fiquei deitado lá, né? Antes que minha mãe visse, né? Obviamente que depois ela descobriu tudo, né? Eu não lembro se ela me deu umas palmadas, eu acho que não. Acho que eu passei ileso nessa, né? Mas uma coisa interessante com criança, quando a criança faz alguma coisa que não deveria fazer, a tendência da criança é esconder. Ele esconde, né? Eu acho que se fosse dar oportunidade aqui para vocês, todo mundo tem uma história dessa, uma travessura de criança, que aí você tenta esconder dos pais, né? Tenta esconder de alguém. A gente normalmente faz isso. Mas esse é um problema antigo da humanidade. Se esconder quando a gente faz algo que não deveria, já vem desde o jardim. O homem fez o que não deveria, a humanidade, e eles se esconderam de Deus. Mas eles não se esconderam simplesmente porque não fizeram o que deveriam ter feito. Eles se esconderam porque eles não queriam ser vistos da maneira em que eles estavam. Inclusive, eles criaram uma veste, porque eles acharam, não, Deus não pode nos ver da maneira em que nós somos. E essa história de esconder as coisas, esse vício de esconder as coisas, a gente não comete só quando é criança. Quando a gente fica adulto também, a gente vai carregando esse vício de esconder. Esconder. Tudo que para nós se torna uma situação de vulnerabilidade ou de perigo, a gente se esconde. A gente esconde o que a gente é, dos filhos, a gente esconde da mulher, a gente esconde do marido, a gente esconde dos amigos, a gente consegue esconder das pessoas aquilo que a gente é, e muitas vezes a gente passa muitos anos da nossa vida nos escondendo, mascarando de fato, porque pelo medo, às vezes por medo de perder o emprego, por medo de perder bens, de perder uma posição, de perder um lugar. Se as pessoas descobrirem quem eu sou, quem é que vai ficar comigo? Aliás, essa talvez seja a pergunta mais temerosa que a gente tem. Se as pessoas souberem de fato quem eu sou, elas ficariam comigo? Tem uma pergunta que me chocou muito uma vez, de um certo teólogo, que disse o seguinte: se vocês me conhecessem como Deus me conhece, de fato vocês não ficariam parados me ouvindo. Por que a gente esconde quem a gente é? A gente está acostumado a fazer isso. A questão é que tem alguém que a gente não pode esconder. Não pode. De Deus, ninguém se esconde. Nenhum de nós. Agora, sabe o que é maravilhoso? E o que é escandaloso nisso tudo, que a Bíblia chama de graça, é que Deus, me conhecendo como eu sou, Ele não foi embora. Deus, me conhecendo do jeito que eu sou, Ele continua comigo. Deus, me conhecendo com todas as minhas mazelas, com tudo aquilo que vocês não sabem, que a minha mulher não sabe, que meus filhos não sabem, Ele continua comigo. Assim como Ele continua
com você. E essa foi a nossa leitura da semana, que foi o Salmo 139, o Salmo de Davi. Eu quero ler de novo. Eu sei que vocês leram essa semana, a Miri acabou de ler aqui com a gente no início, mas eu quero ler mais uma vez com você. Aí se você quiser abrir o seu aplicativo, se você tiver com a sua Bíblia física, aí além, né, daqui o João vai colocar aqui para a gente acompanhar, mas eu quero ler mais uma vez com você o Salmo 139. E olha que coisa importante a gente vai... Eu ia, inicialmente, logo no início da semana, quando essa palavra veio ao meu coração, e eu fiquei pensando, bom, eu vou dar um título para essa nossa reflexão, que é Maravilhe-se, Deus está de olho em você. Fique feliz. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Porque às vezes a gente tem essa coisa, né? Alguém diz, estou de olho em você. Você fala, epa, que é isso? Que é isso, né? Às vezes a mãe diz, menino, eu estou de olho em você. Hein? A gente já sabe, né? Tá querendo me pegar, tá alguma coisa, né? Quando a esposa diz assim para o esposo, eu estou de olho em você. Diz aí, tá. Mas aqui não. Aqui é Deus está de olho em você. É para você se maravilhar. É para você se alegrar. É para você ficar feliz, porque Deus não foi embora. Continua cuidando de você. Olha aí o Salmo. Senhor, tu me sondas. Algumas traduções vão dizer, tu me examinas, tu me prescruta, né? E tu me sondas, e tu me esquadrinhas, e tu me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Ou seja, sabe quando eu deito e sabe quando eu me levanto. E de longe, bem de longe, não que Deus esteja de longe, mas percebe os meus pensamentos mais longínquos. Deus já percebe. Tu conheces a minha jornada, ou seja, tu conheces o meu trabalho, e tu conheces o meu descanso, ou seja, tu conheces o meu lazer, tu conheces a minha hora em que eu não estou na jornada de trabalho. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Aí o salmista vem, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Então, antes da gente verbalizar a palavra no íntimo do ser, Deus já conhece antecipadamente. Não é nem sobre o falar, é quando a gente está criando essa palavra, né, na mente da gente. E aí ele diz, tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite. Nem mesmo as trevas serão escuras para ti. Davi está dizendo, mesmo que eu me misturasse com as trevas, fosse capaz de me misturar com as trevas, o Senhor me identificaria nessa mistura. Você é igual água e óleo, não consegue se misturar de tal modo que confunda Deus. Ele vai ver você vai estar diante dele. Porque para ti, a noite brilha como o dia e as trevas são como a luz. Aí a gente pula para o verso 14, que é a melhor orientação para ler esse verso, esse trecho. Aí ele diz, eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei muito bem. Aí voltamos para o verso 13.
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinado para mim. Desculpem, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Nós vamos pular por verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende, ou numa tradução mais antiga, né? Na tradução atualizada, vê se há em mim algum caminho mau e dirige-me pelo caminho eterno. Ah, pastor, por que a gente não lê os versos 19 ao verso 22? A gente fez esse exercício durante a semana e alguns tradutores bíblicos entendem que esse foi acrescido posteriormente. Porque às vezes destoa tanto, né? Que foi acrescido posteriormente. Outros entendem não, que é uma linguagem do próprio salmista falando também de uma outra realidade, aquilo que é mais ou menos aquilo que a Miriam colocou para a gente aqui no início. Os versos 19 a 22 a gente vai trabalhar na próxima semana. Nós vamos conversar só sobre eles. Mas eu queria voltar aqui. A importância desse salmo assim, tremendo. O próprio texto já diz, maravilhe-se, né? O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor não dá para explicar, é o que Davi está dizendo. Há uma grande discussão em que época foi que Davi escreveu esse salmo, se Davi ainda era um rapaz, se Davi já estava na meia idade, se já era rei, já estava no final da sua idade. Há uma séria discussão sobre isso, e como não temos então um lugar exato onde está Davi geograficamente, eu consigo entender aqui Davi já mais maduro, o Davi rei. A percepção que Davi tem é a percepção de alguém que conhece muita coisa. Se você ler o Salmo direitinho, com atenção, você vai perceber que ele está falando sobre ciência, ele está falando sobre natureza, ele está falando sobre vida embrionária, ele está falando sobre uma série de coisas que só uma pessoa que tem muito conhecimento sobre essas coisas, já caminhou bastante, poderia falar sobre isso. Alguém que tivesse acesso à informação. E eu acredito que provavelmente Davi já estava aqui numa idade já bem avançada dos seus dias, já usufruindo daquele momento de grande êxito para a história de Israel. Vocês sabem que Israel teve o seu momento ápice de prosperidade na época do rei Davi. E posteriormente um pouco também na época de Salomão. Nunca Israel teve tanta prosperidade quanto na época desses dois reis, Davi e Salomão. E era uma grande nação, era a referência na época de então, era a nação de Israel, Davi como rei, aquele homem segundo o coração de Deus, reinando, e era um rei espetacular, porque ele era estadista, era um político, era poeta, era músico, era guerreiro. Davi era um homem completo. Mas há uma coisa aqui extraordinária. O Davi é aquele rei que sabe que é imperfeito. Davi é aquele rei que sabe que está ali porque a mão do Senhor está sobre ele. E ele diz, a tua mão me cerca por trás, na frente, onde eu estou, a tua mão está me cercando, onde eu for, o Senhor está. Davi conhecia de geografia, se eu for para cima, o Senhor está lá. Se eu pegar, imagine Davi hoje, né? Se eu pegar Ártemis 2 e subir, vou encontrar com o Senhor lá. Se eu descer, eu vou encontrá-lo. Se eu for aqui para outra direção, o Senhor vai estar lá. Se eu for ao inferno, eu vou encontrá-lo lá. Não tem como escapar da sua presença.
O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Imagine um rei, um governante, um presidente com uma linguagem dessa. Eu sou um rei, eu estou aqui, mas eu sei que eu sou imperfeito. Eu estou aqui porque a boa mão do Senhor tem me sustentado durante toda a minha história. Eu fiquei com muita vontade assim de ter uma classe política assim com essa ideia, com esse pensamento, né? No Brasil, no mundo, homens que pensassem assim, que está tão difícil para o nosso tempo, homens que tivessem essa capacidade de reflexão, de fazer essa viagem para dentro de si. Quando ele diz, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, ele está dizendo, Senhor, me leva para essa viagem para dentro de mim. Uma viagem tão importante como a viagem que a gente faz para dentro de si. E aí o salmista vai dizer, sonda-me, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. O Senhor me conhece. E quem era Davi? Um menino simples. Era um menino simples. Nasceu numa cidade simples, numa família simples. E de todos os irmãos, ele era o menor de todos os irmãos. Davi, inclusive, aí também há uma série de estudos sobre a biografia de Davi, né, que provavelmente a mãe dele não tenha sido a mãe dos outros irmãos. Então, quando Samuel vem para ungir um rei Israel e que Jessé apresenta os seus filhos, ele nem apresenta Davi, que talvez nem o considerasse. Mas é esse rapazinho lá, cuidando de ovelhas, e vem, e a boa mão do Senhor está sobre ele, ele é ungido para ser rei em Israel. Não é? Não, pai, não. O quê? Uma teologia que fala que talvez o pai dos outros nem fosse pai de Davi. Sim. Você falou a mãe, isso mesmo. Então, ele é esse menino. E agora ele está reinando Israel. Ele está reinando. Ele está dizendo, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, o Senhor me sonda. Eu tenho seguranças, tenho pessoas que trabalham comigo, tenho um palácio, tenho não sei quantas concubinas que Davi tinha, tenho os meus filhos, tenho a minha família, tem gente por todos os lados. Um rei fica cercado de gente o tempo todo. Mas ele diz, o Senhor conhece a minha vida por inteiro. E eu não tenho como escapar disso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. As suas obras são inexplicáveis. Ninguém explica a Deus. Ninguém consegue. E Ele é tão tremendo, tão maravilhoso que nós cantamos. Apesar disso, de toda a sua grandeza, Ele se importa com cada um de nós. Com toda a soberania e todo o maravilhamento que Deus é e produz em nós ao percebê-lo, Ele cuida de mim e cuida de você. Cuida de nós, com seu amor, com seu carinho, e fica junto com a gente. E fica presente. E quantas vezes a gente olha um para o outro e às vezes você pensa que a pessoa está te amando. E o grande segredo que talvez a gente quisesse saber sobre as pessoas, né? Será que a pessoa me ama de verdade mesmo? Ou será que é só historinha? Será que essa pessoa gosta de mim mesmo? Ou só está fazendo caras e bocas? A gente tem essas perguntas. A gente caminha com essas ambiguidades, às vezes com essas incertezas no coração. E aí, diante de Deus, você pode dizer, realmente Deus me conhece. Como eu sou. Deus me conhece as minhas fraquezas. Deus me conhece de tal modo, e Davi diz assim, o Senhor me conhece tanto porque de fato foi o Senhor quem me fez. Foi o Senhor quem me fez. No ventre da minha mãe, quando eu era lá um embrião ainda, o Senhor o seu olho já estava sobre mim, a sua mão já estava sobre mim, o seu cuidado já estava sobre mim. E aí eu cresci como menino. E aí fiquei naquelas travessuras de menino. E vou crescendo e às vezes continuo com as travessuras de menino. Mas Deus não se afasta. Deus continua.
Deus continua, está sempre presente. E eu acho assim fascinante as coisas do Evangelho, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus todos os meus pecados estão perdoados. E eu fico nessa, todos os meus pecados estão perdoados, todos os meus pecados estão perdoados, até futuros pecados. Jesus não fica morrendo todo dia na cruz para perdoar pecado que eu cometi depois. Ele foi uma vez, perdoou todos os pecados. E resta a mim acolher no coração esse perdão e não pecar mais. Aí ele me ama. Gente, eu estou com 59 anos. Então Deus me ama há 59 anos. Ou posso ler a Escritura e falar, Ele me ama desde a eternidade. Agora vocês sabem quanta coisa eu já fiz que não deveria ter feito? Não queiram saber. Não queiram saber. E Deus me ama assim mesmo. Deus não ficou esperando que eu melhorasse. Deus nunca esperou que eu melhorasse para me amar. Deus nunca esperou que eu fosse o bom o suficiente para falar, não, agora eu vou poder te usar, agora você está no lugar, agora é a hora, agora você fez tudo que deveria fazer, eu estava só esperando você, o que é isso? Quase que não dá certo porque você não aparece? Não, Deus está ali, Deus está ali. E como o pastor acabou de falar, né? Às vezes você diz, eu não queria fazer isso, mas está escrito, é para você fazer. Mas eu não queria fazer, mas é para você fazer. Mas eu vou fugir disso. Você não vai conseguir fugir. Mas se eu for para tal lugar, isso está lá dentro de você. Eu não queria fazer isso, mas está lá dentro de você. Mas eu não vou querer viver assim, mas Deus colocou dentro de você. E aí você vai caminhar, e a gente caminha. E eu já fui um filho pródigo. E eu também já saí. E eu também já fui. E assim, é maravilhoso, de tudo de maravilhoso naquela história que a gente chama a história do filho pródigo, que na verdade é a história de um bom pai. É mais a história de um bom pai do que do filho pródigo, mas aquele filho que saiu, diz a Bíblia que um dia, quando ele estava lá na pior, ele caiu em si. Que momento maravilhoso. Quando isso aconteceu comigo, eu caí em si. E aí eu me lembrei, na casa do meu pai, é tudo diferente disso que eu estou vivendo aqui. E aí ele volta para a casa do pai. E quando ele chega lá, o pai está esperando o filho retornar. Porque mesmo ele indo, mesmo saindo da sua geografia, aquilo que era a sua essência continuava dentro dele. E eu quero dizer para todos vocês são filhos de Deus. São chamados por Deus. Todos vocês que aqui estão possuem o tesouro de Deus dentro de vocês, que é o Espírito Santo. Todos nós possuímos em nós a graça, esse amor inalterável, esse presente de Deus na vida da gente. E você pode caminhar por onde você quiser caminhar. Você pode andar, mas você vai andar com isso dentro de você. Você pode seguir por onde você quiser seguir, mas você vai andar com isso dentro de você. Você pode fazer a vida que você quiser fazer, você vai caminhar. Eu não estou falando isso aqui com terror, não. Estou falando com amor. Você pode fazer o que você quiser fazer. Você tem o direito de fazer o que você quiser fazer. Mas esse negócio vai estar dentro de você. Vai ficar dentro de você. Vai caminhar com você. É a presença de Deus, o Espírito Santo em você, a graça de Deus sobre você. Porque ninguém consegue fugir. Ninguém consegue escapar. E aí o que fica para nós é, bom, se Deus, que é Deus, que me conhece por completo, né? Minha mãe me conhece, mas Deus, meu Deus. Meu Deus. As mães que estão aqui conhecem seus filhos, né? Você fala, não, eu conheço meu filho. Conheço meu filho como ninguém. E conhece mesmo. Mas Deus conhece muito
Mais. Aliás, Deus me conhece mais que eu mesmo me conheço. Deus me conhece muito mais que eu me conheço. Mas Ele continua comigo. E Ele continua com você. Deus não está com você por performance sua. Deus não está com você esperando de você perfeição. Deus não está com você esperando de você que você faça tudo certo. Deus está com você não é esperando que você seja alguém, né, como o mundo diz, é alguém de sucesso. Deus está com você porque Ele está com você. E Ele está dizendo para você, meu filho, você comigo e eu com você, você pode muitas coisas. Você pode muitas coisas. Você pode caminhar, você pode olhar para frente, você pode ter uma nova vida, você pode respirar novos ares. Eu estou com você. Não é sobre você, é sobre mim. Se Deus está comigo e não foi embora, por que eu vou viver mascarando diante de Deus? Se Deus não foi embora, por que eu vou ficar tendo uma vida falsa com Deus? Eu aprendi uma coisa aí há mais ou menos uns 15 anos atrás. Estou tentando cada dia me aproximar disso. A honestidade com Deus tem um valor enorme. Honestidade funciona com Deus. Seja honesto com Deus. Seja honesto diante de Deus. Seja você diante de Deus. Não seja ninguém. E não deixe que ninguém queira que você seja o que o outro acha. Seja você diante dele, sem máscaras, sem nada. Sabe, até diante de mim, de qualquer outra pessoa, você pode até tentar, e a gente vai crescendo nisso, porque a nossa tendência é esconder, mas diante de Deus, seja quem você é. Isso é libertador, isso é transformador, essa é a verdadeira vida, essa é a verdadeira vida. Se eu estou aqui como eu sou, nu diante de ti, eu não estou tentando me cobrir. Quando Adão, ali representado na humanidade, né, se escondeu de Deus e que apareceu com aquela veste, Deus falou, o que é isso aí, rapaz? Ele, não, é porque eu te vi, tive medo e agora estou tentando aqui reparar alguma coisa. Não, tira isso, porque você só pode se cobrir com aquilo que eu te dou. E aí aparece um cordeiro e ele então é envolto com a roupa, que era uma simbologia do Cordeiro de Deus que iria ser o sacrifício, né? E que foi o sacrifício de Deus por nós, e é quem nos faz diferentes. Porque eu sou um pecador, você é um pecador, mas Jesus está entre mim e Deus. E Ele está dizendo, Pai, esse aqui é um pecador, mas é um pecador redimido. Esse aqui é um pecador, mas é um pecador que está em transformação. Esse aqui é um pecador que está sendo trabalhado pelo Espírito. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, Paulo disse, aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar. Então não fique agoniado. Nossa, não, fique tranquilo. Seja você diante de Deus. E eu queria deixar aqui para nós pelo menos 2 ou 3 conselhos práticos para o nosso dia a dia, né? Para a gente de fato viver a palavra de Deus, para a gente de fato experimentar isso, né? O salmista está dizendo, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece. E eu gostaria que você carregasse isso com você. Sempre que você estiver em algum lugar, seja o que for que você for fazer, lembre-se, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. Ele sabe tudo sobre mim. Sempre quando você começar a pensar sobre os seus defeitos, sobre as suas falhas, imperfeições, lembre-se, o Senhor me conhece. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Isso é muito importante para a nossa vida. Ele sabe e você precisa saber que Ele sabe. Em segundo lugar, gostaria de deixar prático para você, saiba, o Senhor está onde você estiver.
O salmista disse, não adianta eu ir para um lado, nem para o outro, nem para cima, abaixo. Onde eu estiver, o Senhor está. Então a gente vai sair aqui, você vai para sua casa, quando você chegar lá, lembre-se, o Senhor está aqui. E diga para você mesmo, o Senhor está aqui. Amanhã você vai para o seu trabalho, ao chegar lá, o Senhor está aqui. Quando você for atender alguém, o Senhor está aqui. Quando você estiver no trânsito, lembre-se, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Se você se sentir só, lembre-se, o Senhor está comigo. Se você achar que não tem ninguém, fale para você, o Senhor está comigo. Ele está presente comigo. E oremos, terminando, como diz o salmista, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me. E eu acho assim maravilhoso, porque ele diz, sonda-me, vê se há algum caminho mau, entra lá nos lugares em que eu não consigo ver, olha se tem caminhos maus lá. A Bíblia falou uma coisa muito interessante aqui no início, né? Que às vezes diz, não, eu já venci isso aqui, está vencido. Você tem um atrito com alguém, e aí você, não, tá vencido, mas de repente você percebe que não está. Tem um negócio lá, uma raizinha ainda lá no fundo. E aí você, não estava não. É disso que o Davi está falando. Aí eu pensei que já tinha resolvido isso, não resolveu não. Tem caminhos lá, intrínsecos, lá no profundo do nosso ser. Ele diz, Senhor, sonda-me o profundo, vê se há caminho mau. Porque nem nós somos capazes. Chega um momento que nem nós somos capazes de discernir o caminho mau que está no nosso coração. Ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. E além disso, guia-me. Sabe assim? O que ele está dizendo? Senhor, vá lá no fundo, lá no profundo, vê se tem. Tem, Senhor, tem. Tem, Davi. Tem um monte de coisa aqui. Ele diz, agora o Senhor pega na minha mão e me tira daí, porque eu não sei sair daí. Além de olhar, o Senhor tem que pegar na minha mão e me tirar daí. Sonda-me e tira-me daí. E esse é o terceiro ponto que eu queria deixar para vocês. Amém. Sempre ore e fale, Senhor, tem coisas em mim que ainda precisam ser consertadas. Tem coisas em mim que ainda precisam ser transformadas. E o Senhor sabe. Senhor, tem posturas em mim, tem caminhos em mim, tem consciências, tem conceitos, existem coisas em mim que precisam ser mudadas. Me ajuda, sonda meu coração e leva-me para o caminho eterno e transforma-me segundo a tua bondade. Que a gente descanse e se maravilhe nesse amor de Deus, nessa graça de Deus, nessa bondade de Deus, nesse Deus tão grande, tão poderoso, tão assim esplêndido, que a gente não consegue explicar, como nós acabamos de cantar. Mas Ele se importa com cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe exatamente o que se passa com cada um de nós. Ele diz, a mim e a você, meu filho, eu sou o teu pai, eu sou o teu Salvador, eu sou o Senhor da sua vida, eu sou aquele que lhe dá direção. Você imagina um rei fazendo essa oração? Tem tudo, o rei tem tudo. E o rei está dizendo, sonda-me, Senhor, conhece meu coração, conduz a minha vida pelo caminho eterno. E que o Senhor faça isso com a gente, nos conduza pelo caminho eterno, caminho da paz.